A Justiça Eleitoral tem prazos curtíssimos e será dada a resposta. Fosse um país onde ficam meses ou semanas para dar notícia, eu acho que até seria razoável essa ilação de que fica a impressão, essa é uma impressão realmente que eu acho que não tem nenhum embasamento. E ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral veem espaço para tornar Pablo Marçal inelegível, mesmo após a derrota na disputa à Prefeitura de São Paulo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 28 de outubro de 2024, são 8 horas da manhã. E você acaba de ouvir a ministra Carmen Lúcia, a presidente, na verdade, da Justiça Eleitoral Brasileira, Carmen Lúcia, dizer o que acontecerá com Tarcísio de Freitas pelo crime eleitoral cometido ontem. Carmen Lúcia respondia à pergunta de uma jornalista sobre se ficará impune o crime cometido, não só por Tarcísio de Freitas, mas também pelo prefeito eleito ou reeleito, o Ricardo Nunes. A presidente do TSE, Carmen Lúcia, afirmou neste domingo que a Justiça Eleitoral tem um prazo curtíssimo que será dada a resposta em relação ao episódio envolvendo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, acusado pela campanha de Guilherme Boulos de abuso de poder político e abuso dos meios de comunicação para favorecer o prefeito reeleito de São Paulo, Ricardo Nunes. Todos os juristas e a maioria esmagadora do TSE afirmam que Marçal e Tarcísio cometeram o mesmo crime eleitoral e que este os tornará inelegíveis em 2026. Em primeiro lugar, vamos entender que a vitória da direita nestas eleições é idêntica à de 2020 e não impedirá que a esquerda vença a eleição presidencial daqui a 4 anos, assim como a derrota ainda maior da esquerda em 2020 não impediu a eleição de Lula em 2022, mesmo com Bolsonaro tendo na mão a mesma máquina que Nunes em São Paulo usou tão bem. Mas a eleição de 2024 foi pior para a direita do que a de 2020, quando esta saiu cheia de esperança em relação a uma eleição que o PT elegeu ainda menos prefeitos que neste ano. Foram 182 prefeitos em 2025 e 255 em 2024. A direita sai perdendo desta eleição porque perdeu todos os candidatos mais competitivos para 2026, já que Bolsonaro está inelegível e inelegível continuará. E Pablo Marçal não tem a menor chance de continuar na política, até por isso tentou ajudar o Boulos e foi solenemente ignorado até por seus próprios eleitores, pois seu partido sabe que ele já era na política até 2032. Agora surge a pergunta, o que foi que Marçal fez de diferente na véspera da eleição, no primeiro turno, em relação ao que fez o governador de São Paulo ontem? Ambos, com a eleição na reta final, divulgaram notícia falsa para tentarem influir no pleito. O que a Justiça Eleitoral considera crime eleitoral mais grave é a tentativa de influir na vontade do eleitor enquanto uma eleição está ocorrendo. E foi isso que Tarcísio fez. Para alguns especialistas, aliás, o crime de Tarcísio é pior porque a eleição já estava em curso e todos os candidatos têm obrigatoriamente que se recolher e deixar o eleitor votar em paz. Esse crime eleitoral de Tarcísio é inegável e vai ser muito difícil que ele não receba uma punição dura até para disciplinar a eleição de 2026. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Muito bem, a ministra Carmen Lúcia criticou a desinformação para compelir eleitores em balanço do segundo turno. Ela destacou o clima tranquilo da votação nesse domingo e defendeu monotonia democrática para que todos votem e voltem para suas casas, sem sobressaltos como o que ocorreu ontem. Mas, na verdade, os ministros do TSE, em geral, consultados pelo jornal Globo, viram como grave a fala de Tarcísio
dizendo que o PCC orientou voto em bolos. O governador de São Paulo afirmou, como vocês sabem, que o PCC, a facção criminosa, teria redigido carta de apoio a bolos. Veja que é uma loucura isso, né? Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral avaliam como muito grave a fala do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e que a facção criminosa, primeiro comando da capital, orientou o voto em bolos. Mas não é só. Ontem, vários ministros consultados, logo após o que aconteceu, se disseram perplexos, ou seja, espantados com a insinuação de Tarcísio sobre bolos. A declaração do governador de São Paulo, associando bolos ao PCC durante o processo de votação, causou perplexidade entre os ministros do TSE. Esses ministros avaliam que certamente o caso vai chegar naquele tribunal e a Carmen Lúcia, como você viu nesse vídeo, deu a resposta de que quem está dizendo que não vai acontecer nada está muito enganado e que o tribunal vai dar uma resposta a esse crime. Só existe uma resposta a esse crime: uma punição dura. Bom, o Tarcísio diz que a polícia interceptou mensagem da facção, o PCC, orientando o voto em bolos, e que o TRE estava sabendo. O TRE negou ter recebido qualquer relatório. Ao lado do candidato à reeleição, Ricardo Nunes, o governador declarou que o Serviço de Inteligência fez relatório que tem trocado informações sobre o envolvimento de bolos com o TCC no TRE de São Paulo. O candidato do PSOL afirmou que a fala de Tarcísio é o laudo falso do segundo turno. E, na verdade, existe aí o Tarcísio de Freitas, ele falou para um público evangélico que realmente está sendo muito usado pelo Nunes e pelo Tarcísio nessa eleição e que acompanha tudo que ele fala. Então a Justiça Eleitoral vê como tendo tido potencial dessa notícia do Tarcísio de influir sim na eleição. E isso sem falar que existe uma possibilidade concreta de o Ricardo Nunes perder o mandato dele, porque ele estava ao lado do Boulos, apesar de não ter falado nada. Esse caso está sendo considerado pelos juristas uma possibilidade de polêmica no tribunal. Existe sim a possibilidade de Nunes escapar dessa por ter o mandato de prefeito, assim como o Tarcísio de Freitas dificilmente vai perder o seu mandato por causa desse crime, mas que vai ficar inelegível, ninguém mais tem dúvida, e a inelegibilidade de Tarcísio é comparada à de Pablo Marçal, e na verdade o caso de Tarcísio seria mais grave que o de Marçal, porque o Tarcísio é governador de estado e tem muito mais responsabilidade. Bom, aliados de Marçal já esperam a inelegibilidade dele por laudo falso contra Boulos, mas os aliados de Tarcísio e a mídia estão dizendo que nada vai acontecer, porque, na verdade, interessa a eles vender essa versão, não é? O que a esquerda poderia fazer seria se poupar de dar razão ao Tarcísio e à mídia, fazendo coro com eles, dizendo que nada vai acontecer, porque isso é tudo de que o Tarcísio precisa. E vejam que a Justiça Eleitoral está dizendo que vai acontecer sim, haverá uma resposta dura. O Boulos foi ao TSE contra o Tarcísio por imputação de fake news. O processo caiu nas mãos de Cássio Nunes Marques, mas isso não quer dizer nada, porque o Cássio Nunes Marques, mesmo como relator, ele não tem força para aprovar nada. Ele pode muito bem, como está em minoria nos tribunais todos, porque tudo que acontecer no TSE acaba no STF. É bom que todos se lembrem disso. Então o Nunes Marques, se ele fizer um relatório malandro, passando pano para o Tarcísio, não vai adiantar nada, porque se não cair no TSE, cai no STF. Vamos em frente. Aliados já falam em pressão de políticos e empresários por plano presidencial de Tarcísio. Em conversas, Marcos Pereira
vê a possibilidade de que o governador seja levado a disputar enquanto Kassab defende a reeleição para o governo de São Paulo. Na verdade, eles estão apostando aí na impunidade, não é? Apesar que isso vem de antes do episódio de ontem, mas o Tarcísio de Freitas tem um problema muito grande para enfrentar. A casca de banana do Tarcísio de Freitas é que ele deu essa declaração enquanto falava no palanque sobre o crime organizado em São Paulo e decidiu acertar o Boulos com a eleição em curso. Bom, aí a gente tem que ver que as eleições provaram a farsa da polarização e derrotaram Bolsonaro. E o centro é Lula. O Bolsonaro é considerado por todos o grande derrotado dessa eleição. São Paulo repetiu o resultado de 2020 com apenas centésimos de diferença. Você veja bem, aqui em 2024 foi 59-35 para o Nunes, votos válidos, e para o Boulos 40,65. Em 2020 foi exatamente a mesma coisa. E por que isso acontece? Isso acontece porque está cristalizado esse eleitorado de direita agora. Isso aconteceu num passado distante com Marta Suplicy perdendo para José Serra em 2008, na verdade, né? A Marta Suplicy se elegeu em 2000, prefeita de São Paulo, governou até 2004 e em 2004 perdeu a reeleição para o José Serra e foi por essa margem, de 60 a 40. É sempre assim, a direita em São Paulo oscila entre a esquerda e a direita, assim como o Haddad venceu o José Serra em 2012 por 60 a 40. Foi mais ou menos a mesma coisa. O eleitorado de São Paulo tem dessas coisas. A abstenção no segundo turno aumentou e chegou a 1/3 do eleitorado. Teve a mesma quantidade de eleitores que teve o Boulos, teve de gente que não foi votar. O que significa o quê? Que em São Paulo tem algo muito errado acontecendo aqui. A população não está satisfeita com Nunes e o que ele fez para vencer a eleição aqui vai cobrar um resultado muito grande nos próximos anos. O Geraldo Alckmin, um grande conhecedor do que se passa em São Paulo, disse o seguinte, que o Nunes quebrou São Paulo para se reeleger. E agora o povo vai ter que conviver com essa escolha pelos próximos 4 anos. Bom, os partidos de esquerda sofreram derrota histórica em 2020 e em 2000, minha amiga, em 2022, elegeram o Lula presidente. O Bolsonaro tripudiou sobre a esquerda, que a esquerda teve um mau resultado também em 2020. Quando chega em 2022, Bolsonaro se torna um fiasco eleitoral de 300 bilhões de reais. Foi a derrota eleitoral mais cara da história recente pelas contas do Ministério da Fazenda. A campanha de reeleição de Bolsonaro custou 300 bilhões de reais aos cofres públicos e bagunçou a economia. O Lula começou o mandato dele com a economia todinha desarrumada. Ele gastou os 2 primeiros anos, o Lula gastou os 2 primeiros anos do seu mandato a pôr a casa em ordem e a conviver também com Campos Neto, o presidente do Banco Central, indicado por Bolsonaro no início do mandato dele, que tinha mandato, e o Lula teve que aturar esse sujeito sabotando o governo Lula. Veja que o Campos Neto, quando entrou no governo Bolsonaro, ele tratou de derrubar as taxas de juros, foi derrubando as taxas de juros mês a mês para produzir o resultado que ele conseguiu na reta final da eleição, que a economia deu uma aquecida porque ele ia cortando juro. Quando chegou no meio da eleição, ele aumentou um pouquinho para dizer que foi isento, mas isso depois que ele derrubou os juros para a menor taxa histórica 2 anos antes, a partir de 2 anos antes da eleição de
2022. Então, o Lula agora, a partir de dezembro, está livre do Campos Neto e a casa está arrumada. 2 anos para arrumar a casa, como aconteceu entre 2003 e 2005, foi até pior entre 2003 e 2005, não é? Porque 2005 teve o escândalo do Mensalão contra o Lula. Então, além de tudo isso, ele precisou arrumar a lambança deixada por Fernando Henrique Cardoso, que entregou o país quebrado para o Lula, com apenas 18 bilhões de dólares de reservas cambiais. O Lula sai do poder em 2010 com 300 bilhões de dólares em reservas cambiais e crescimento de 8%. Isso vai acontecer em 2026, minha amiga, meu amigo. A economia em 2026 vai estar bombando e o Lula vai chegar ao fim do seu 3º mandato, assim como chegou ao fim do 2º mandato em 2010. E então aí a gente pode ter certeza que o que ocorreu ontem, de certa forma, foi benigno. Os resultados da eleição mostram que o Boulos ia perder mesmo. Ele teve uma campanha eleitoral muito difícil e com um grande investimento. O Nunes investiu uma quantidade gigantesca de dinheiro, investiu de forma mais competente. Eles posaram de bons moços durante a campanha, mas na reta final, Tarcísio de Freitas e o Nunes mostraram a verdadeira cara do bolsonarismo, a cara da bandidagem. E eles são bandidos por excelência, por convicção, e o que foi feito ontem vai ter consequências em 2026. Se ele vai ser candidato ou não, eu não veto candidato. Vai ser. Eu não veto candidato adversário, eu não veto. Se ele conquistar o direito de ser candidato, que seja candidato. Olha, se eu derrotei ele quando eu era oposição em situação, imagina agora que eu sou situação na oposição. Eu vou mostrar para ele que quem está na presidência só perde uma eleição se for incompetente.